Fala, protagonistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e carreira. Eu sou Elton Deretti e hoje temos um dia especial que temos duas pessoas de Jaraguá do Sul na mesa. E o senhor? Santa Catarina domina. Nesse momento. Sou o Thiago Savoldi, feliz de estar aqui com uma convidada super especial. Você tá bem, irmão? Eu tô bem, e você? Tô bem. Hoje é Santos? Hoje é Santos, porque homenagear o pessoal que dá o suporte pra gente aqui. Ah, entendi. Tentar dar uma alegria pra um santista, né? Tentamos, ele não veio. E daí ele não veio. A gente ajuda, tenta pelo menos. Mas fica o registro, né? Porque a gente tem uma equipe super legal aqui, aproveitando fazer um jabá, que ajuda a gente tecnicamente, dá umas dicas aqui, o pessoal do estúdio, então a homenagem é para eles aí. E pro pessoal da Água Santa também, Santos, todo mundo junto. E Abner, desconto no próximo mês, hein, depois dessa. Isso aí. Quem tá conosco hoje, Vou apresentar querido? aqui. Ela é formada em administração, com especialização em contabilidade, custos e finanças pela FGV. Atua como uma grande agente de transformação e inovação desde 2013 e atualmente é diretora do Grupo Elian, que tem presença em 100% dos estados brasileiros e em mais 8 países. Dedica o seu tempo na condução e liderança do planejamento estratégico do grupo, trabalhando para engajar esse time numa construção de resultados que sejam sustentáveis e especialmente criando um legado. Tem simplicidade, ética e agilidade como pilares essenciais na sua jornada como mulher e como profissional, valores esses que ela aprendeu com a família e os ensinamentos que ela leva para os filhos, para os times, parceiros e clientes. Tem uma frase dela que eu acho super legal, que fala que evoluir e fazer o melhor de coração é o grande propósito. A moda é para encantar, é a sua missão. Apaixonada por esse mundo da moda, sempre em busca de conhecimento na evolução profissional e pessoal, ela é casada com o César, mãe do Pedro, da Maria Paula e já da Maísa também. Bem-vinda, Andréia Voltolini. E aí, André, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Fiquei até emocionada, acharam mais coisas minhas escritas aí. É tudo bem isso, gente. Muito obrigada. Não, a gente teve o Douglas aqui, ele falou, pô, a gente olha às vezes para trás da jornada da gente, a gente fica até feliz, né? Porque a gente no dia tá tão rápido, a gente não observa mais. E a gente tá achando sempre que tá fazendo pouco, né? Então... Exatamente. Obrigado por ter vindo até aqui, né, de Jaraguá do Sul para o mundo. Eu que agradeço. Para nós é bem legal e estamos muito felizes em te receber aqui. Acho que a história vai ser boa. Vai, sem dúvida. Tem presente para ela? Tem presente para ela. Todo convidado que chega ganha um presentinho. Muito obrigada. Né? Vamos ver se você gosta. Esperamos que sim. Uau! Muito Obrigada. bom. E ó, muito esse legal. momento que a André acabou de receber a caneca é o que é chamado de momento Cara e Canecas. E para quem quiser expressar esse momento para as pessoas que gostam, a turma da firma, pro vizinho, pra família, procura o Beto, nosso patrocinador da Tudo Todes Cara e Canecas, no telefone 11 916 17 1900. O Beto vai prestar o melhor atendimento que vocês possam encontrar. Repetindo aqui, 11 916 17 1900. Tudo Todes Cara e Canecas. E também outro nosso patrocinador que já vai estar aqui com a gente gravando, da Fader Internacional, Fader Estratégias Internacionais. A Fader tem mais de 25 anos ajudando empresas e marcas a avançarem no mercado internacional, seja na exportação, na importação. Então, se esse é o seu momento na sua empresa, procura a Fader no telefone 47 30 35 2400 ou no @Fader Internacional. Vocês vão encontrar o melhor suporte e procurem, falem com a Sheila e com o Thiago, que são dois queridos e sabem muito do negócio. Boa. Jabá feito, vamos trabalhar então, né? Deia, começa apresentando pra gente o Grupo Elian, as marcas, que tem muita história boa aí pra você contar pra gente. Tem. O Grupo Elian é uma empresa do segmento têxtil, nasceu em Jaraguá do Sul, tem 33 anos, foi fundada pelos meus pais, então eu sou segunda geração. Nós temos 3 marcas, né, 2 infantis, sendo a Elian uma marca infantil que é o carro-chefe, é onde a gente tem maior pulverização, e tem a Maria Alice também, que é adulto feminino, que a gente está começando agora um trabalho aí de desenvolver e expandir também essa marca. Além disso, a gente atua no segmento de malha em rolo, com a N, e também prestamos serviço para outras confecções de beneficiamento têxtil lá na região. Continua em Jaraguá. Sim. A empresa tá lá. Tá em Jaraguá.
Quantos funcionários tem hoje a Eliana? Hoje a gente conta aí com 1.000, mais umas unidades que a gente tem de confecção, que é muito comum, umas 200 pessoas, 1.200 pessoas aproximadamente hoje. Bem legal, bem legal. Não, é uma empresa muito forte, conheço da região, né? Somos de lá e vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, assim, é visível o crescimento da empresa, então de parabéns lá. E como é que é? Acho que a gente tem um ponto aí, que vai falar de muita coisa, mas tem um ponto legal que é a sucessão, né? Surgiu naturalmente, houve uma organização, ou assim, tipo, veio uma empresa, nos ajudou, ou foi uma coisa meio acontecendo numa discussão familiar? Como é que vocês se organizaram um pouco para essa situação que parece muitas vezes de fora trivial, mas é um desafio tanto, né? É muito desafiador, assim. Na verdade, aconteceu naturalmente. Eu sou a filha mais velha e tenho mais dois irmãos que também trabalham, né, no grupo. Mas eu, como filha mais velha, já estava mais tempo, né? Trabalho desde os meus 13, 14 anos, então já tinha passado por todos os caminhos ali. E em determinado momento, a gente trouxe um executivo de fora. E o executivo de fora é aquele velho problema, né? Uma empresa extremamente familiar, recebendo um executivo de fora e não tendo preparação para isso. Obviamente que deu problema cultural, né? Choque de cultura. Fit cultural, com certeza deu. E ele ficou 3 anos conosco. Foi muito importante para mim, porque eu vivi dentro da Elian com uma gestão de fundadores, né? Que não tinha uma organização de gestão. Enfim, era aquela coisa do empreendedorismo na veia. Faz, acontece, manda, desmanda, aquele negócio. Então, eu só tinha essa experiência, né? E quando veio esse gestor, eu aprendi como é que fazia gestão, uma reunião, enfim, todas esses... A questão de dados, né? Números, e foi muito importante para mim. Mas, para a empresa, foi, assim, algo que não foi muito bom, né? Em termos de resultado. E aí, quando a gente resolveu tirar essa pessoa, a gente falou, não, então vamos ficar só a família. Eu tinha 30 anos. Estava acabando de ter... ia nascer meu filho. Quando a gente demitiu esse executivo, eu tive meu primeiro filho. No mesmo mês. Então, a gente falou, não, vamos ficar só a família. Né? Ok, vamos ficar só a família, né? Começa por onde? Decisão tá tomada. Agora vamos ver. Como é que organiza? Só que eu sempre trabalhei muito, né? Sempre fui muito dedicada, obviamente, porque meu pai também exigia muito. Então, já estava muito atuante, já tinha muita informação. Eu trabalhava no setor de custos, o que me ajudou muito, porque eu acabava tendo contato com todas as áreas. E aí, automaticamente, sem ninguém, eu fui me tornando uma líder natural. Né? Muito por conta dessa minha disciplina de trabalho. Então as pessoas começavam a enxergar que eu tinha... Liderança por exemplo, por né? Exemplo, não por ser a filha do dono, efetivamente. Ajuda, óbvio, né? Não dá pra gente falar, né? É óbvio que ajuda. Mas tinha muito ali da minha transpiração também, né? No dia a dia. E aí, automaticamente, porque meu pai, ele sempre se arrepiou com esse negócio de sucessão. Tem muitos exemplos ruins, né? Muitos. Por isso eu falei, não parece... parece trivial, mas não é. Né? E outra, né? Ele criou a empresa com minha mãe e trabalhou arduamente. Então, ele não trabalhava 12 horas, ele trabalhava quase 24. Então, imagina, é o primeiro filho dele. Nem eu sou a primeira, mas ele é muito, né? Sim. Então, fazer essa passagem de bastão também, eu sempre entendi que também não era fácil. E quando foi acontecendo de eu ir assumindo essa liderança, eu tive bastante receio. Hoje eu olho para trás e compreendo, né? Como é que eu faço para liderar essas pessoas se eu não sou parecida com meu pai? Porque meu pai tinha uma coisa do comando, do controle, da força, né? Do masculino, de bater na mesa, quero assim, resolver. Do dono extremo, né? Aquele dono raiz mesmo, sabe? E eu não era assim. Eu era o oposto, eu mal falava. Eu tinha, extremamente tímida. Falei, gente, eu não dou pra coisa. Eu pensava dentro de mim mesmo, né? E meu pai também não acreditava em mim. Por conta das minhas características mesmo, como pessoa. Porque eu era muito tímida, eu tinha uma coisa de passividade, eu era muito tranquila. Então ele olhava pra mim, cara, essa guria não vai dar nada. Mas eu era mais velha, eu tava na fila, ele não tinha muita opção, né? Ou trazia de fora, ou era... Entendi. E ele foi dando. Mas, ao mesmo tempo, também eu fui buscando muito conhecimento. Então, as coisas foram... né, os desafios iam surgindo, eu ia contando sempre contei com muita ajuda. Então, eu procurava profissionais que podiam me ajudar. Pessoas que já estavam no convívio ali, eu aproveitava muito. E fui me desenvolvendo e a coisa foi acontecendo. E aí, eu entendi que eu precisava achar um jeito de liderar aquelas pessoas não sendo igual ao meu pai.
Porque eu A não sua era igual. personalidade, Eu não né? era Da igual sua- da dele, sua maneira. né? E aí, como é que eu fazia isso? E aí, 2014, que daí 2013 é o ano que eu assumi ali, né? Que não foi oficial, mas que foi orgânico. Em 2014 eu fiz um curso do Amana Key, não sei se vocês já ouviram falar aqui em São Paulo. Não. É um Conta curso aí. para altos executivos. E eu descobri ele por acaso, fiquei sabendo que na VEG, por exemplo, os executivos, para ser diretor, precisa fazer esse curso. Falei, bom, se na VEG eles fazem para ser, então deve ser bom, vou lá. Uhum. E aí, realmente, lá é um curso de uma consciência muito maior do que a gente costuma ver por aí. Lá que eu tive essa virada de chave. Pô, eu entendi. Não, eu tenho como fazer uma liderança diferente, sendo do meu jeito, né? Que é muito pelo propósito, que é muito isso que a gente vê agora com muita força, Sim. a questão da cultura. A gente vê com Sim. muita mais facilidade agora, mas 2013, 2014, não se falava muito Não disso. tinha isso forte, não. E aí eu comecei organicamente a montar essa questão da ideologia que a gente tem lá, né? Que é valores, missão e toda essa parte. E uma liderança muito compartilhada. Então, eu sempre me apoiei muito nas pessoas. E esse trabalho em time, que a gente tem muito lá, a gente fala, né? Que nosso bordão lá, somos um só time que acredita e realiza. A gente vem usando há muito tempo. E foi muito dessa vontade de eu precisava influenciar as pessoas diferentemente do meu pai. Mas precisava influenciar, né? Então, eu achei o meu jeito através dessa consciência que eu consegui entender ali nesse curso. Então, foi a virada de chave para mim. E isso é muito legal, assim, porque eu conheço um pouco da história por ser de lá, o teu pai, ele tem uma força de gestão, né, que é muito natural de várias empresas da região, inclusive, que é o dono naquela pancada na mesa, no grito e tal. Aí quando às vezes as pessoas pensam assim, mas vai vir a sucessão, no caso a Andréia, muito mais calma, muito mais tranquila. Vai ser fácil se adaptar. E muitas vezes não é, porque... Não, eles querem o do fundador. Exato, quem tá... Aquele fit cultural tá muito... Aquela cultura tá muito enraizada e o cara, por mais que agora a gente fale calma, a gente conversa, entre aspas, mais humano, talvez... Não, eu gosto daquele gritaria, eu gosto da Exatamente. pancadaria. E não se era o acostuma. dono, né? Não, e era o Autoestima. dono. E tem a desconfiança também, né? Tem. Então, foi um desafio porque tanto. Ela É um falou desafio dessa muito história grande. do filho do dono. Sempre tem esse sentimento do filho Que do quer dono, que seja né? muito igual. Tem que se né? provar muito, né? E eu acho que talvez até tão importante quanto, às vezes até mais do que esse sentimento sobre bater na mesa ou tratar com calmaria, é a cultura que tem por trás disso, né? Isso. Eventualmente você ser mais pragmático, mais top-down numa decisão e dizer assim, cara, faz porque alguém que está em cima de você disse que era para fazer, de uma cultura, como você está falando, colaborativa, influenciada, que as pessoas sentam, discutem e por mais que tenha decisões diferentes, todo mundo entende que precisa convergir para o mesmo lugar e que precisa chegar num consenso e a partir deste consenso a gente constrói junto. Então não é só, né, obviamente, essa forma de falar, mas como as pessoas recebem e repassam essas decisões e a tomada dessas decisões e as informações que fluem ali E dentro. você imagina que ela deve ter ouvido, tipo assim, Chico, teu pai, né? Mas o Chico não faria assim. Sim, muito, né? Não deve ter, só uma ou duas deve ter ouvido isso. Várias vezes. E meu pai, ele não fez uma sucessão, né? Pega aqui, é teu. Não. Ele ficou o tempo todo trabalhando ali junto, né? Nos primeiros anos trabalhando junto. Então, ele não me invalidava, mas ele ficava ali monitorando. A sombra tá lá. Né? E muita coisa do que eu fazia, ele não concordava. Que era reunião, por exemplo. Eu tinha que fazer reunião para trabalhar com as pessoas. E ele não gostava desse modelo. Olha só. Porque você precisava dessa proximidade. Não tinha, para mim não tem outro jeito, né, de trabalhar. E ele não, na cabeça dele, naquela visão antiga, não existia isso, né? Reunião era perda de tempo. Aí, eu acho que a minha sabedoria, involuntariamente, foi entender que eu precisava adaptar a cultura, né? Então, as essências dele, daquilo que era dele, da minha mãe, eu tentei preservar ao máximo. E fazendo mudanças aos poucos. O que eu apanhei aí, né, Elton? Eu levei muito tempo, talvez, para talvez dar resultado, que talvez um executivo viria e iria por mais... como não é que eu sabia que não ia ser mandado embora, né? Mas sempre tem uma garantia no final do dia. Não, tá. Tem um confortozinho. Tem, né? Então eu... E embora... A gente que sabe de algumas histórias da região, conforto entre aspas, porque tem uma pressão do que aconteceu na vizinhança, né? Que gigantesca, né? Fica... Meu pai mesmo, todo dia, né? Ele ficava buzinando. Isso.
Então, eu soube entender que eu precisava preservar algumas coisas importantes que ele falava, que era ser ágil, né? Tomar decisão, não fazer reunião de besteira. Então, no começo, eu fazia reunião, tipo, eu começava às 4h30, porque daí, tipo, faltava só meia hora para as 5, então ele não ia mais me encher o saco, porque eu tava ocupando o horário de trabalho. Treinamento, que eu, né, a gente tem uma vocação muito grande para isso, dentro da empresa de capacitação, eu fazia de sábado. Para não ocupar o horário de trabalho. Para eu não queria bater de frente com ele naquele momento, entendeu? Né? Hoje eu posso fazer em qualquer horário que eu quiser, porque ele foi entendendo, né? E obviamente com os resultados, né? Se eu não tivesse dando resultado também não ia entender, mas com os resultados positivos ele foi entendendo que eu estou fazendo o caminho o caminho correto, né? Então, daí ele foi me dando credibilidade para essa... Então, o maior entendimento foi, eu preciso preservar algumas coisas deles, porque são 30 anos de história. Se ele chegou até aqui com sucesso e eles começaram do nada, absolutamente do nada, no mínimo, eu tenho que honrar muito. Sim, com certeza. Né? E tirar o chapéu mesmo e escutar. Quando ele fala que alguma coisa... E eu sempre tive isso, né? Quando ele criticava os meus trabalhos... Porque ele sempre criticou, né? A única coisa que ele faz é criticar. Elogiar, ele elogia pros outros. Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. E aí mas eu, mesmo pela crítica, e obviamente quem sempre tem dor quando ouve, mas eu tentava pegar aquilo ali e falar, poxa, acho que isso aqui ainda dá para eu melhorar mesmo, ele tem razão. E eu ia ajustando os pontos do que ele ia falando, mesmo que às vezes parecia duro e às vezes parecia até que não tinha sentido, mas eu ainda assim guardava dentro de mim e falava, não, mas vamos tentar driblar isso aqui mais um pouquinho, sabe? Então, só que isso tudo levou mais tempo. Talvez eu teria dado o resultado antes, né? Se eu fosse executiva de fora, talvez eu teria dado o resultado antes, mas enfim, isso eu preservei mais a cultura do que... Porque... Pô, você botou alguns pontos, assim, que eu acho que são muito ricos e a ideia do podcast é dividir com quem tá construindo nesse momento, né? E com certeza vão ter pessoas que estão ouvindo que são sucessores, são herdeiros, vamos dizer assim, no processo que está fazendo, e talvez pais, donos do negócio que também estão passando por isso, né? Então você falou alguns pontos assim, que são muito ricos. Primeiro, para quem está nos ouvindo e também está na jornada de executivo, 4h30 da manhã, galera. Não é que chegava às 8, né? Então, primeiro é chegar pro pai não dizer que tá chegando tarde às 5, né? E muitas vezes acha que não, quanto mais alto eu vou, menos eu trabalho. Só lamento contar que não. É totalmente o contrário, né? E você foi conquistando o seu espaço, não só, você falou com o seu pai, efetivamente, mas com certeza foi com todo mundo que estava na empresa. Porque tinha muita gente vamos dizer, da velha guarda, né? Que dizia, não, deixa eu ver se ela vai dar conta, se ela vai aguentar. A equipe possivelmente era a mesma, né? E essa conquista vale tanto para o executivo que está entrando, que se fosse o caso, o cara também não vai chegar. A primeira coisa que o executivo erra, no meu ponto de vista, é se ele chegar e quiser fazer uma revolução. Começou errado, Miguel, já pisou fora da empresa. Já pode começar a procurar o LinkedIn. Não honrar o que veio antes. Não respeitar. Começo do problema. E acho que a nossa missão quando vai para uma empresa de fora é sempre criar uma evolução. Qualquer ruptura é ruim. Você não vai conseguir porque existe cultura, existe história, existe valores que foram construídos ali. E mesmo para quem é filho do dono herdeiro, também tem que construir essa jornada. Exatamente. Não é chegar, dizer hoje eu mando em tudo e acabou. Mesmo que teu pai saísse, teria que ter essa construção da mesma forma. Né? Mas tem uma sabedoria muito grande no que a Andrea falou, e eu vou falar do outro lado, porque eu sempre fui agente da mudança, né? Sempre gostei e gosto, eu gosto da transformação. Mas tem uma sabedoria que muitas vezes nesse processo de mudança a gente negligencia, que é, ok, eu entendi qual era a essência. Essa aqui é a essência. Esta essência é imutável. Isso. O que orbita essa essência, que aí é a forma, né? É um treinamento diferente, são as coisas que não vão bater de frente com essa essência, mas que talvez vão dar uma experiência de compra melhor para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para os nossos colaboradores. Isso você muda, e muda super rápido, mas mantém a essência ali, que certamente no longo prazo vai ser muito mais sustentável o que você está fazendo, e o dia que você precisar dar uma ajeitadinha nessa essência, o entorno vai estar preparado para isso. Vai estar preparado, Como aconteceu, né? Já aconteceu de a gente fazer alguma transformação na essência muito mais sutil, porque tem coisas muito boas da essência, então as transformações acabam sendo mais sutis, mas é bem o que você falou, fica muito mais fácil, as pessoas já entendem, porque daí tu já tem credibilidade, sim, né? Tu já tá dando resultado, então as pessoas,
pô, ela fala com procedência, ela fala com fundamento, né? Então as pessoas também vão acreditando no teu trabalho e vão te deixando fazer mais evoluções, né? E eu acho que essa é a palavra, né? Você vai evoluindo, você vai a essência se mantém, mas ela pode ir evoluindo. Ela pode se construindo de novo, se atualizando e de novo, eu reforço, qualquer um que entra numa empresa, seja herdeiro ou seja executivo, tem que entender o modus operandi e tem que ir devagar. Esse negócio de acelerar cavalinho de pau nunca resolveu nada e não vai resolver. Porque às vezes até dar um anfã acontece, mas você arranja tanto corpo, deixa tanto corpos pelo caminho, que essa conta vem e você não vai conseguir prosperar depois. A não ser que você chegue só para resolver em 6 meses, tudo bem. Se é um milagroso, pode ser. Agora, se veio para construir, não vai ser rápido, não vai ser radical. Tempo é né? Difícil. E essa questão do dono, eu estou na Santa Lola e é uma empresa de dono, né? E tem uma cultura muito forte lá que eu valorizo muito, que é o acesso aos donos. Eles são muito acessíveis. São 3 irmãos que tocam junto o negócio, não tem cargo, esses 2, 3 mandam igualmente, é colegiado, e eles têm acesso a todo mundo. Todo mundo pode ir lá e conversar com eles, e realmente pode, assim. Talvez se fosse outra pessoa que não entende, eles dizem, não, agora ninguém mais fala com eles, fala só comigo, porque eu sou o diretor que chegou ontem aqui. Cara, eu falei, só me avisem o que vocês falam com eles, para eu saber o que está acontecendo e poder ajudar vocês. Porque eu não quero perder isso, porque isso é um valor na essência. Então, a gente conseguir identificar qual é a essência, muitas vezes não é tão simples, você tem que estar aberto a ouvir ela. Exatamente. E se largar de alguns preconceitos que você tem, do que você viveu, para dizer, meu, legal, isso aqui gera um pouco de caos? Gera, porque fala com a Andréia, não fala comigo e não fala com ninguém. Dá uma confusão. Eu sempre digo, saiu da sala deles, pensa, com quem eu preciso alinhar isso, que eu decidi com eles, porque senão você vai andar sozinho e depois vão descobrir, mas a gente não pode perder esse valor. Se perde esse valor, perde a essência, como você falou. Exatamente. E eu acho que a riqueza foi muito legal isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você assumiu com 30 anos, você tem 2 irmãos. Qual é a idade deles? Quando eu tinha 30... A gente tem 5 anos de diferença, né? Então o André tinha 25 e o outro 20. Ou seja, é contigo mesmo. Não Era comigo mesmo. Não tem muito jeito, né? Vamos lá. Exatamente. Aí, claro, hoje a gente já tem essa questão do colegiado também, Legal, né? A gente usa muito a divisão ali de opinião, de ideias, mas na época era meio... E eles receberam de boa a sua... Sim, isso é uma outra qualidade do meu pai. Ele, como pai, em casa, ele sempre falava que, como mais velha, eles tinham que eles deviam... Não, né, respeito. Pra mim. Ele foi querido. Na verdade, todo homem tem que obedecer a uma mulher. Então, normal. Na verdade, ele foi sábio em usar uma outra forma de dizer. Né? Foi sábio, sábio. E ele também, como pai, era uma pessoa muito difícil. Então, o que acontece? A gente, enquanto irmão, é muito unido. A gente tinha que se unir, né? Porque um pai difícil, a gente tem que se ajudar. Legal. Então, a gente tem uma relação de respeito muito grande. Hoje, ainda, eles falam, não, o que a André decidiu, está decidido. E a gente confia. Então, a gente tem uma relação muito boa. E na época também, hoje também. Graças a Deus, a gente faz um trabalho bem bacana juntos, assim. Legal. E você falou, né, que quando você assumiu ali não efetivamente, não formalmente o controle, você veio da área de custos, né? Você estava dentro da empresa. Mas eu estou sabendo que a sua trajetória na empresa não começou na área de custos. Não. Conta pra galera aí como que você começou a trabalhar na empresa do seu pai. A empresa tem 33, né? Vou fazer 40 agora. Então, com 8 anos, a gente começou o negócio no fundo da nossa casa e minha mãe já recebia, na época, meus pais já recebiam as excursões que era muito comum lá no sul. Então, ali eu já tinha que ajudar, enfim, né? E meu pai fazia a gente aprender as coisas. Então, eu tive que aprender a limpar os banheiros, que foi uma função ali inicial. Olha só. Porque ele falava assim, para você saber depois pedir para alguém, você tem que saber fazer no mínimo um pouco ali, você tem que ter uma noção, né? Aí depois eu fui começar no bordado, toquei um turno. Com 14 anos, eu tocava um turno. Uau! Noturno, inclusive, o 3º turno. Então, não era muito fácil, não, né? é que meu pai era, né, extremamente exigente. Ele falava, e aí ele comprava uma máquina e falava, André, aprende aí, que eles não tinham habilidade, né? Uhum. Aprende aí que depois a gente contrata alguém e tu ensina, o conhecimento fica dentro de casa. Então, acontecia de ele comprar os maquinários, eu ia aprendendo e depois ia passando para outra pessoa. Então, comecei realmente desde lá de baixo, entendendo as operações e ajudando aí. E outra coisa que também a gente tinha bastante costume
né, na família era de realmente misturar os assuntos, né? Então, meu pai sempre dividiu as decisões e os problemas e aquilo que ia acontecendo dentro da empresa com a gente. Então, essa coisa de empreendedorismo, né? De ver esse empreendedorismo acontecendo na prática era muito diário, porque ele Legal. dividia muito as dores, os problemas. Então, isso me ajudou também a construir toda essa noção, né, do que é um negócio, do que funciona, do que não funciona, porque desde criança a gente já vinha ouvindo. Desde criança ele já foi botando vocês pra dentro Sempre. e de baixo pra cima, né? Eu Isso digo que também hoje é também muito teve legal. uma perda de não ter trabalhado em outro lugar, né? Eu sinto essa... Faz sentido. eu Boa sinto- dica também. eu sinto essa falta hoje no... Tem empresas que obrigam, né? Inclusive no processo de famílias que sucessão, obrigam, família né? que Primeiro obrigam, né? vai, depois você vem. Isso. Mas aí o que acontece, né? Eu falo que eu sinto falta, mas também eu tive oportunidades dentro da empresa de contratar muita gente para me ajudar a ter esse conhecimento de fora. Né? Consultorias ajudam muito nisso. Hoje em dia, mentor, então, agora que tem essa facilidade de você conversar com quem você quiser e as pessoas estão muito abertas a ajudar, então acaba ajudando muito. Você aprender e ver outras coisas que estão fora do teu alcance ali dentro da empresa e aprender. Só tem que ter mesmo, como diz o nosso amigo Zerello, coração de estagiário, né? Tem que estar sempre querendo botar em prática, mudar, né? Escutar e não fazer nada. Acho que não botar esse conhecimento para rodar é, assim, até uma perda de tempo e de mesmo, oportunidade mesmo. Então isso era... E egoística, né? É um egoísmo isso, né? Você ter um conhecimento e não dividir muito difícil. Não, e não é nem não dividir, é não botar para rodar. Aí você vai fazer tudo isso. Eu fiz o melhor curso que tinha, aí eu fiz não sei o quê, e aí eu tô me atualizando lá com o pessoal da Start. Eu falo que você fica obeso mental, né? recebe e não... Boa. Você não tem, põe em você prática, tem né? esse costume de sair com insight desses... Que eu tô entendendo que você tá o tempo inteiro buscando conhecimento também. De sair com 1 ou 2 insights, testar, de botar alguma coisa para rodar num ambiente controlado. Sim, tem bastante isso. Acho que um pouco da evolução, como eu falei, como eu não tinha experiência de outros lugares, eu tive que me apropriar dessa prática, né? De realmente buscar e colocar algumas coisas ali para funcionar. E eu sempre fui muito do teste já, né? Agora se fala muito de testar, mas eu sempre fui muito assim. Por ter uma cultura de pai e mãe muito difícil ali, e de não poder errar, porque meu pai também tem isso, né? Ele errou pra cazete, mas ninguém pode errar, né? Sempre assim, ué. E aí quando a gente errava e era difícil mesmo, assim, então eu também fazia as coisas em ambientes controlados, porque se eu errasse, eu sabia que eu ia... Erra pequeno. Então isso já foi um pouco natural por conta da situação nossa na família. Então eu sempre fui de fazer isso e até hoje eu tenho, e desde o início, né, quando eu comecei lá nos 30 anos, antes disso eu já me aproveitava, né, meu pai tinha consultoria de contador, né, que fazia consultoria, tinha de custos, então eu colava nessas pessoas, né, então eu tinha uma habilidade de ouvir e de aprender bastante grande, então eu sempre acabava aprendendo muito por ali, né, nem tanto outras, claro, cursos também, mas esses caras que apareciam na empresa de alguma forma para colaborar, eu tentava consumir o máximo deles e ia colocando, só faz isso aqui, então eu ia, colocava em prática e tal, então isso me ajudou muito. Muito legal isso, e é muito bacana que a galera que está nos ouvindo e nos assistindo entender, e a gente já falou disso, a gente até fica repetitivo, mas é importante, o óbvio quando não é dito não é tão óbvio, né? O aprendizado não pode parar, né? Então, a André tá lá, assumiu a liderança de uma empresa do tamanho da Eliane, 9 anos, 10 anos depois, na liderança desse negócio, fazendo o negócio crescer e continua estudando. Continua se desenvolvendo, continua fazendo mentoria, continua buscando ouvir as pessoas do lado, ou pessoas que já passaram por isso ou por aquilo. Então isso é muito legal a galera entender, porque, cara, vira e mexe, você encontra coordenador que diz, não, já sei tudo. Já sei tudo, eu não preciso ouvir ninguém. Tem, e tem ainda, Calma, hoje em dia. Tem. Você diz assim, meu amigo, calma, tudo bem, você tem valores, mas ouve um pouco os outros, testa um pouco diferente. E eu acho assim, né, eu tô lá atrás, quando o ambiente externo não era tão barulhento como tá agora, tudo bem, tu tinha uma, né, acho que tu tinha
uma zona de conforto para fazer isso. Hoje em dia, gente, tu falar que não vai aprender... Era uma arrogância controlada, né? Hoje em dia não dá mais, né? Porque talvez até 10 anos atrás o caminho que você tinha para dar uma atualizada era ir fazer um MBA, né? Exato. Sim, hoje... sim. Mas o que acontecia também no mundo era pouca coisa. Pouquíssimo. Agora olha o que acontece hoje, todo dia. As transformações em velocidade exponencial, né? Tu fica até com medo de não dar conta, né? E se tu se fechasse naquela tua arrogância ali, no teu controle de sabedoria, talvez 10 anos, 15 anos atrás, o coleguinha do lado também não tinha muito para onde ir descobrir. Hoje em dia, cara, você não evoluir, não sair andando, não sair estudando, o pessoal passa por cima, porque a informação tá muito fácil, né? Ela tá viável, ela tá fácil, só não vai se desenvolver quem não quer. Quem acha que está resolvido na vida. E mais do que isso, né? Eu acho que exige menos essa programação que a gente tinha antigamente, de ter que fazer um MBA e falar assim, não, é 1 ano e meio aqui, toda sexta-feira, sábado. Cara, a gente se encontrou por acaso num evento ontem, porque é isso, assim, eu não fui pra feira lá em Frankfurt, mas tinha um evento aqui de 3 horinhas. Com alguém fazendo uma curadoria importante. Cara, tem coisas dali que vai funcionar, outros que não, outros que me geraram dúvida que eu anotei e fui pesquisar. Aí semana que vem tem um outro evento, tem um eventinho online, tem o Google. Não e significa vai construindo tem o chat GPT agora também. Resolve. Não significa que estar em conhecimento constante é que você tem que emendar um MBA na outra, mais umas 4 faculdades. Não, cara, é encontrar canais. Quando vai estruturado, eu acho que é sempre melhor. Você pega um curso, a gente tem algumas escolas assim, hoje, que são muito focadas nesse tema do agora, né? Até o pessoal lá da Starts, o Buzarel, a gente encontrou ele ontem e fala assim do knowledge. Não é do conhecimento do agora, do now. Se isso vai se perpetuar ou não é outra história, mas conhecimento é agora. Então, cara, tem muita forma. E outro que a Andrea falou que acho super rico a galera gravar também é saber ouvir, né? Muito. Cara, ouve um pouco, né? E vale para todo mundo, né? A gente tem que ter essa habilidade, essa humildade, né? De ouvir, por mais que, de novo, você estudou, você pegou lá e foi atrás e estudou que você ficou em dúvida. Se você encontra alguém que sabe a mais daquilo, para e ouve, né? Para e ouve e diz, não, deixa eu entender como é que você viu, como é que você executou, o que foi as dores, o que foi difícil, o que foi fácil. Principalmente você executou, né? Se executou, genial, mas para e ouve, né? Só faz as perguntinhas, anota. Isso. E outro ponto importante ainda na sucessão é a resiliência. Então, vários momentos... com uma sucessão dessa, né, que não foi uma coisa planejada e não foi caracterizada. Meu pai não disse, olha, a partir de hoje a Andrea é a executiva. Então foi orgânico e ele estava e muito presente. Então a resiliência, sim, foi fundamental, porque não foi uma nem duas que eu tive que dar uma rédea, nem 2 passos, era tipo 10 passos e perder a batalha mesmo, né, e ficar perdida, inclusive, na frente dos meus liderados. Respirar fundo e falar, não, calma, eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra. Vamos de novo, que eu tenho que acreditar no meu caminho, né? E isso também é importante. Acreditar que tu tá fazendo o bem e o correto. E vamos de novo, né? E vamos de novo. Até você realmente ir ganhando essa credibilidade. Então, não é um passo, né? E não é... E eu convivia com os meus irmãos e com a minha mãe. Minha mãe falava assim, você não tem que aceitar, você tem que bater a mão na mesa e dizer que é você ou ele. Mas eu não era assim, né? Eu não tinha essa personalidade. Não, calma, né? Eu vou achar outro caminho. Sim, então, acha outro caminho. E tem, né? E é isso que é legal, que quando tu não é também no conflito grande, você pensa, não, eu não consigo assim, mas vamos achar outra forma. E as outras formas, às vezes, são melhores do que essa, né? Do que bater de frente. Genial. porque, assim, dar 10 passos para trás não significa desistir. Exatamente. Significa recua, tenta entender o que aconteceu, que você perdeu, entre aspas, ali, e como eu vou passar por esse obstáculo, né? Eu tava lendo um livro que fala que derrotas temporárias são bênçãos disfarçadas. Né? É verdade. E a gente acaba levando, não, perdi um pouco fracasso, meu pai não me aceita, não me deixa eu passar. E vai por essa linha de vitimismo, né? E ai meu Deus, e acontece muito isso na empresa, né? E a gente, de novo... E acontece com pessoas que trazem projetos para mesa, muito, a gente vê muito isso. Não, agora não.
Mas não desiste se tu acredita no negócio. Exatamente. Entendeu? Poxa, acha outro jeito, acha outra forma. Mas, cara, primeira ação da pessoa é desistir. E essa Tenha empresa não dá dúvida. pra gente fazer nada, porque não quer evoluir, não quer isso, não quer aquilo. Não, né? Volta. Apresenta de outro jeito. Às vezes você não se fez entender, não vendeu bem o projeto. O contexto não estava bom, não era o momento. Não foi a forma certa. Exatamente, mas se tu acredita de verdade, exato. guarda ali, calma, né? Mas Faz principalmente guarda ali, mas estuda o que não foi Exato, legal. dá o que uma olhada, faltou, o que isso. que não, por que na página 2 já me quebraram? Procura ajuda, né? Deixa eu falar com outras pessoas, busca aliados na empresa. Isso, Pô, aliados. fala com o tiozinho do lado aqui, pô, e aí, amigo, o que você acha? Só que isso dá muito trabalho. Não é assim. Mas Porque crescer dá trabalho. Não tem exatamente, dói, não tem jeito. Exatamente, Né? E acho legal também, volta a falar até pra câmera aqui, eu vou dar um de William Bonner agora. dá foco Todo nele mundo aqui, ó. tem um momento de vitimismo. Isso é natural. Todo mundo tem. A questão que eu acho que separa, na minha meio de opinião, de quem vence mais e quem perde mais, é o nível de tempo que você fica no vitimismo. Exatamente. Todo mundo tem um concordo. momento de, Todo mundo tem. putz, cara, se durar 10 segundos, 20, 1 minuto, 1 hora, e você sacudir a poeira e agora eu vou pra cima, legal. Agora, se durar uma semana, a vida toda, aí você não vai ter chance de ganhar. Minha mãe me ajudou cara. muito nisso, porque eu ia pra ela chorando e ela falava assim, enquanto você chorar, as pessoas vão te bater. Porra. Então, a decisão é tua. Essa é notável. Essa é notável. Fica aí chorando, enquanto chorar. Como é o nome da as tua pessoas- mãe? Eliette. Eliette, perfeita, hein? Virei seu fã. Então, ela não me ajudava muito na hora, mas me ajudou depois. Justo. E você falou, né, desse tempo do vitimismo e do perder alguma coisa. O que vai determinar para mim, né, o sucesso ou insucesso é exatamente a ação que vem depois desse momento, né? Porque você podia também, cara, sentir esse vitimismo e dizer assim, então tá bom, então pai, ó, ali toca com os meninos, vou estar aqui quando precisar, mas eu vou fazer outra coisa, e daqui a pouco você ia sair com um sentimento ruim, para a empresa não ia funcionar, mas você ia ficar com essa história, eu tentei. Tentou quantas vezes? Uma. Mas eu tentei. Exatamente. Mas eu tentei com força. Eu tentei uma uma só. vez, olha, não deu. Então, o que a gente faz com esses momentos do depois, o que a gente faz com esses nãos, você falou um negócio assim, pega aquele projeto, guarda, mas guarda, não abandona. Pensa nele, trabalha nele, faz uma procrastinação produtiva. Assim, cara, pega, deixa ali, ó, eu vou revisitar isso, mas eu sei que isso está inacabado e eu preciso ficar pensando nele, conversando com o André e com o Edson. Onde é que eu errei naquele momento? E tu sabe que eu tenho feito uma reflexão sobre essa coisa de buscar aliados, né? E buscar ajuda. A gente trabalha muito trabalho em time lá. É uma competência, inclusive, nossa e tal. Mas até falei pro time já semana passada. A gente vai muito bem nesse quesito. As pessoas falam que o clima é bom nesse sentido, que é um trabalho em time de verdade, né? Mas eu ainda venho fazer uma reflexão que a gente, como ser humano, busca pouca ajuda. Na sua grande maioria. Concordo. Busca pouca ajuda. A gente fica muito ali no nosso departamento, troca pouco. Por mais que a gente já fala muito isso lá, a gente ainda vê existe uma camaradagem muito boa, mas para quando é construção de algo ou parceria de pô, vamos fazer isso aqui junto, vamos construir, me dá ideia, me ajuda a construir aqui, que eu tô pensando nisso aqui, mas me ajuda a me dar teu ponto de vista. É baixo ainda. Muito legal isso. É baixo. E é normal. E eu acho que as pessoas, elas acham, né? Muitas vezes o não dividir com o aliado, ou achar aliados para um novo projeto ou para uma nova ideia, muitas vezes vem do medo da negação, né? O medo da crítica. E a gente precisa entender que, de novo, a crítica ela constrói. Construtiva, obviamente. Mas ela vai te ajudar, leva o projeto, apresenta para um coleguinha do lado e deixa ele soltar o verbo. Isso. Se 10 coisas ele falar, 7 você entender e corrigir, Tirar talvez uma. 3 você não... mas talvez você não concorde com 3, com 5, com 7, mas se 3 te ajudaram a melhorar, você já ganhou mais passos nesse projeto. Exatamente, Né? Então, a gente tem que estar um pouco mais aberto. E a gente tem muito receio do atrito, né? Eu tenho definido muito com o time, especialmente numa cultura que também é muito amigável, de certa forma, que tá tudo bem concordar e discordar. A gente vai discordar de opiniões, Sim. a gente pode ter opiniões diferentes, a gente só não pode brigar por isso. E a gente vai ter que respeitar e achar o melhor caminho. O conflito é importante. O conflito é importante, não tenha importante. dúvida disso. Senão fica parado e não evolui. Mas Simples sabe assim. que essa história de não pedir ajuda, assim,
a gente confunde vulnerabilidade com fraqueza. Isso. Né? E você se colocar vulnerável numa situação não significa que você é mais ou menos fraco. Pelo contrário, você fala assim, gente, olha aqui, eu estou precisando de ajuda porque eu cheguei até aqui, daqui eu não consigo passar, eu preciso construir. É mostrar a sua vulnerabilidade e daqui a pouco as pessoas vão olhar para você, inclusive com um sentimento diferente, e dizer assim, cara, você não é fechado, você está super aberto para receber, que legal, que bom. Você não se distanciou do seu time, eventualmente, de ser o cara assim, o guru, eu não erro nunca, eu sei tudo. Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é saber que você precisa de ajuda. E vai ter conflito. Tem uma ajuda que é conflitante, tem outra ajuda que é construtiva. Mas não dá para confundir vulnerabilidade com fraqueza. Mas é um tema também atual, né? A gente tá falando de vulnerabilidade super, agora. bem Vulnerabilidade atual. Agora é. Super. O mantra agora é seja vulnerável, né? Mas até então... Mas não era. Não era mesmo. E imagina o desafio que você teve numa empresa onde a gestão anterior não se mostrava vulnerável, né? Não, era... E não é do seu pai. Né? Todas as empresas ali tinham uma gestão muito parecida na região. Parecida. Então, mesmo que o cara se espelhasse, olhasse pro lado, mas lá também é assim. Lá o pessoal é pancadaria e não tem vulnerabilidade, não. Então, mudar isso é um desafio tanto. Não, muito bom. Gostei daquela frase da Eliette, hein? Você chora, os outros vão te batendo. Bom demais. André, me conta uma outra coisa aqui. Nessa jornada de 10 anos à frente da Elian, pensando na galera que está nos ouvindo, assim, você obviamente lidou com muita gente de dentro, muita gente que veio para dentro, gente de fora. O que você acha que poderia ser uma dica, um insight que você daria para quem está construindo a carreira no olhar de quem lidera uma empresa inteira? O que destaca quando você vê pessoas no teu time? Boa. O que é a competência que mais te chama até o pé? Esse aqui, gostei do que ele está fazendo. Essa competência eu valorizo, sabe? Tem alguma que te chama mais atenção, assim? No nosso caso, assim, eu acho que dentro da empresa a gente tem muito essa questão do valor do trabalho. Né? Isso já é também uma essência, assim, realmente o quanto a pessoa está disposta a fazer, a acontecer, a pegar junto, né? Nós temos uma cultura um pouco mão na massa, então é aquilo de transpiração mesmo. Mas esse trabalho em time que eu falo bastante, assim, pô, vamos se ajudar, vamos construir junto, eu acho que isso, para nós, assim, para mim, principalmente, tem um valor inestimável, sabe? E é muito não é só comportamento, mas comportamento tá mandando muito mais do que tua... Muito. Habilidade técnica. Então a gente valoriza muito, assim, essa questão do trabalho em time e da vontade de fazer acontecer, da garra, vamos pra cima, né? Tem problema, vamos resolver, vamos trazer pra mesa, vamos conflitar o que for preciso, mas vamos achar a solução. E a solução, ela vem em conjunto, né? Nunca tu sozinho vai ter a melhor ideia do que 10 pessoas tendo uma conversa e trocando e construindo juntos, né? Quer ver um negócio que eu morro de medo? Quando eu dou uma ideia, ninguém critica. Digo, eu tô fazendo besteira. Todo mundo falando. Alguém, eu nem sigo com a ideia, porque, nossa, ninguém criticou, cara. Tem alguma coisa errada nessa ideia. E isso tem a ver com humildade, né, Elton? Total. A partir do momento que você se deixa entender que você tem a humildade de ouvir, as pessoas vão tendo essa... Elas vão entender que tem espaço para falar. A partir do momento que você tem um pouco de negatividade para isso, as pessoas também não vão se dispor a falar, né? Claro, agora eu tenho até prestado mais atenção nisso, porque como antes eu estava mais junto, agora eu já estou um pouco mais... Estou tentando diminuir um pouco da operação, ir para o mais estratégico e realmente, inclusive, sair da empresa, vir para São Paulo, conhecer coisas novas, começar a ver outros ambientes. Eu tenho cuidado para eu não ficar aquela pessoa que está lá na sala e acaba as informações não chegando. Ou também tendo pessoas que só falam o que eu quero ouvir. Porque acaba acontecendo, né? Então, eu tenho puxado algumas conversas e inclusive, falando, tá, mas fala aí, o que tu acha que tá... Então, eu tenho sido um pouco mais ativa. Antes eu era passiva, eu recebia muito mais facilidade. Hoje eu já tenho que dar uma provocada, tá? Mas tá ruim isso aqui, dá pra gente melhorar? Boa. Então, é um papel que tu tens que fazer. E eu acho que independente da posição, você pedir feedback, cara, mas fala o que tu acha da minha gestão, o que tu acha do que eu tô fazendo, me ajuda aí, me dá uma opinião.
E aí, a partir disso, também fazer alguma coisa, né? Como a gente falou, também não dá pra escutar aí, não. Não fazer nada. Obrigado, tá? Tá bom, beleza. Vou continuar igual. Porque segue... E isso é humildade genuína, Total. na minha opinião, né? É realmente aquela pessoa que quer evoluir, né? Não, Por isso que o nosso propósito é esse, e a gente tem visto a força do propósito acontecer no dia a dia, assim. E aí, claro, vem de cima, né? Vir de cima, isso favorece o exemplo. Super. Nesse caso, especialmente. Então a gente acaba tendo bastante esse comportamento, porque eu falo muito disso, né? Vamos evoluir. É 1% todo dia, não precisa fazer cavalo de pau. Não adianta. Pouca coisa todo dia, mas não para, não fica, né, esperando ou sendo o que vocês falam muito aqui, tem que ser protagonista, né? Tem que ter atitude, tem que partir pra cima. Tem que Muito assumir legal. esse risco, tem que fazer o que precisa ser feito. E ouvir coisas que não agradam, né? Porque... Bingo. Mas meu pai também tinha muito essa característica, assim, ele sempre falava assim, não fala o que eu quero ouvir, me fala que tá ruim. Me fala que tá ruim. Isso é muito legal. Amigo, o tempo passa e a gente voa. tá aqui. Eu falei que ia passar rápido, a gente sempre diz, não, voa. Não tem assunto. Será que eu vou ter assunto suficiente? Voa, tinha mais 1 hora pra fazer aqui fácil. Vamos fazer a pergunta do final? Vamos. Então faz favor. você. Daí Já a que ela é gente sempre- palmeirense, vou deixar os palmeirenses conversar um maravilhosa pouco. aqui, palmeirense. Mas a gente tem por hábito aqui, até por Você vê causa que nem do... todo jaraguense é perfeito, né? Não. Entendesse, né? Eu sei bem. Eu sei faz um tempo já. Talvez desde 2013, por aí, descobri isso aí. A gente tem por hábito aqui perguntar sobre esportes, né? Sobre um momento esportivo que não precisa ser de futebol, mas se você tem alguma lembrança de qualquer momento esportivo que te trouxe algum aprendizado, que alguma coisa que te emocionou, que você conseguiu enxergar alguma coisinha ali, por menor que fosse, para guardar para você. Então, essa pergunta é a mais difícil até agora. Na verdade, assim, eu tenho me esforçado, não gosto de futebol, mas tenho me esforçado para viver isso com meu filho, porque acaba sendo, eu acredito muito na força do esporte como disciplina, né? Legal. De desenvolvimento, inclusive de trabalho em times. Então, quando meu filho começou com esse assunto, fiquei super feliz de ele estar entrando no esporte e ele gostar tanto, né? Porque geralmente as crianças têm muita coisa, faz isso, daqui a pouco tá pulando pra outra. Exato. E eu tinha pavor, né? Que ele falasse hoje, amanhã hoje eu quero jogar futebol, amanhã eu quero jogar tênis. Não, ele caiu ali. Ele caiu no tênis primeiro, eu forcei, mas aí eu realmente vi que não era o negócio dele. Ele foi pro futebol e ele ama. Então eu tenho construído uma relação com ele de assistir os jogos, de me esforçar, de entender o negócio, porque eu acho que isso vai lá na frente dar algum resultado positivo, né? Então tenho valorizado bastante esse momento com ele, apesar de, né, não entender nada, não gostar mesmo. Mas eu vi que eu precisava criar esse vínculo com ele nesse esporte, porque ele ama muito, né? Muito legal. E aí, eu gostando, eu acho que ele também vai valorizando. E ali ele tá aprendendo muita coisa importante para depois trabalhar lá na frente, né? E eu acho que essa coisa de filhos, a gente criar filhos hoje é muito diferente do que como a gente foi criado, né? A gente tem dado muitas facilidades. E as facilidades, elas nem sempre são boas, né? Então, eu passei por muita dificuldade para aprender muita coisa. Hoje eu olho para trás e penso, puxa, será que eu teria feito diferente se eu não tivesse essas dificuldades? Sem dúvida. Né? E eu já não tô conseguindo dificultar a vida do meu filho. Não tô conseguindo muito, né? Porque... Não, é difícil. Então, eu acho que ele, pelo futebol, me tira o sono muitas vezes também. Eu posso ser um caminho ali de ajuda nesse sentido de ele já ali aprender, né? Que ele vai perder. Sim, que... vai aprender a competir. Vai perder, vai ganhar, vai ter que vai relacionamento ter que com outros. construir aliados ali dentro. Perfeito. Vai ter que se doar, vai ter que ter uma estratégia. Então, tô usando o futebol aí como um bom aliado. Melhor momento esportivo não tem, né? Com as crianças. Nossa, nem fala. Você também tá nessa lá com o pequeno corintiano. Eu respiro isso aí. Você é louco. Se você chamar ele de corintiano, cara, ele se transforma. Esqueci o nome dele, João, né? Joãozinho, tio gosta de ti, tá? Transforma. Tamo junto. Muito André, bem. vamos lá? Obrigado demais mesmo. Puta, foi muito legal a conversa. A gente tá muito feliz. Obrigado por ter vindo de Jaraguá até aqui, só pra gente fazer uma valorizada. Especialmente pro protagonista do Esporte Clube. Eu que agradeço. Mas de verdade, foi muito legal. Parabéns pela trajetória, parabéns pela empresa. Abração nos irmãos lá, na família. Na Ana, que é uma querida, tá lá no Gente Ela Gestão. mandou um beijo pra ti. Maravilha. Eu ia falar RH. Se fala RH, a pessoa briga. Tem que ser Gente Gestão agora. Mas obrigado mesmo, foi demais. E
Quem quiser nos ouvir, assistir, encontra-nos aonde, meu querido? Interage com a gente em todas as redes, né? Interage. Porque assim, agora a gente tá começando a convidar para interagir. Vai lá no Instagram, deixa um comentário, manda uma mensagem para dizer pra gente que tá gostando. A gente quer ouvir, estamos falando aqui sobre ouvir feedback, então por favor, conta pra gente aí se estão curtindo, o que não tá bom. Tá? Tudo que vier é sempre super bem-vindo, mas a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok e para nos ouvir e nos ver, no YouTube, Protagonismo Esporte Clube, aí você já vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte, comenta, já que tá lá, já faz tudo. Já manda um aviãozinho pra família toda. No Spotify é a mesma coisa, assim, tem um lugar lá que dá pra dar 5 estrelas pra cada episódio, é maravilhoso. É mesmo? Entra lá, dá super. Vou baixar aí você já agora. Encaminha, fica dando 5 estrelinhas lá. Maravilha. E por favor, pessoal, a gente quer ouvir vocês. É isso aí. E também, pensei agora aqui, hein? Aqui a gente brinca, a gente inventa na hora, mas a gente é dono mesmo, não pode fazer essas coisas, né? Nossa. Se tiver alguém que você conhece, que tem uma história legal, que é protagonista, manda pra gente. Nós vamos atrás, vamos trazer aqui. Porque aqui é quem faz acontecer, a galera que tá na luta, tá na jornada. E vai ser um prazer receber os seus indicados aí, tá bom? Gente, forte abraço e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.